Olá, meus caros alunos. Daqui é o professor Edgar de Oliveira Chiquito. Esta é uma aula especial para vocês, é uma videoaula. Isto para compensar a minha ausência hoje no nosso período de aulas. Ahm, Esta aula é importante para a vossa avaliação final, ou seja, este tópico será avaliado na vossa próxima prova. E, portanto, eu achei por bem dar-vos esses conhecimentos o mais breve possível. A aula será muito rápida, eu vou me debruçar apenas sobre um único conceito, que é o fluxo natural de um poço de produção de petróleo. E sem mais demoras, vamos lá começar com a nossa aula. Ok, ok. Portanto, o nosso tópico para hoje é fluxo natural de um sistema de produção, Ok. Se vocês recordarem-se, ahm, nas aulas passadas, anteriores, eu desenhei uma espécie de sistema de produção aqui com o nosso reservatório e um poço equipado com um tubing e pacas. E dizíamos nós que os fluidos escoam do reservatório para dentro do poço e do fundo do poço para o tubing, passando pela cabeça do poço e depois seguindo pelas linhas de escoamento até aos separadores. Portanto, aqui nós temos um nó que é a cabeça do poço e denotamos PWH, Wellhead Pressure, pressão na cabeça do poço. Aqui temos um outro nó denotado com PWF, pressão no fundo do poço, também chamado de BHP, Bottom Hole Pressure. E aqui, claro, temos a pressão no reservatório. E nas nossas aulas, nas últimas aulas, sobretudo, eu fiz a pergunta, neste sistema de produção, quem governa? Quem dita a taxa de produção final do sistema? É, é a cabeça do poço, que reflete, obviamente, a pressão de entrada no separador, ou é a pressão do reservatório que governa o sistema? Ahm, a verdade é que nenhuma delas dita a taxa de produção do sistema sozinha. O que existe é que o reservatório fornece, vamos escrever reservatório fornece uma certa pressão, Portanto, vamos dizer que temos PWF disponível. Nós podemos ter aqui uma pressão no fundo do poço que é disponível
é a pressão oferecida pelo reservatório, mas também sabemos que a pressão na cabeça, a pressão na cabeça, a pressão na cabeça, ahm, exige uma certa pressão no fundo do poço, no fundo do poço. Portanto, eu vou dizer PWF requerida. Portanto, para o fluido atravessar a cabeça do poço, para o fluido, para os fluidos poderem escoar contra a contrapressão na cabeça do poço, é necessário ter uma certa pressão mínima no fundo do poço, para que possa fluir com uma taxa acima de zero. E, portanto, a pressão na cabeça do poço exige uma certa pressão mínima no fundo do poço. Então, nós temos dois sistemas. Ahm, temos o sistema do reservatório fundo do poço que disponibiliza uma certa pressão e temos o sistema fundo do poço, cabeça do poço, que exige uma certa pressão no fundo do poço. Mas nós sabemos que num dado momento, num dado instante, só podemos ter uma única pressão no nó. Só podemos ter uma única pressão no nó. Ou seja, a, a pressão no fundo do poço disponível tem de ser igual à pressão no fundo do poço requerida, portanto, para todo e qualquer tempo maior igual a zero. Portanto, para todo e qualquer instante, nós temos apenas uma única pressão no fundo do poço. Portanto, tem de existir concordância entre estes dois sistemas. E nós já estudamos as equações que governam o fluxo de cada parte desse sistema de produção. Portanto, aqui o fluxo de entrada, deixa-me lá ver se eu consigo trocar a cor. O fluxo de entrada, portanto, do reservatório para o fundo de poço, é governado pela IPR, Inflow Performance Relationship, e o fluxo de saída é governado pela TPR, Tubing Performance Relation, ou ainda VLP, Vertical Lift Performance. Portanto, nós temos duas, portanto, vamos chamar de relações que governam a taxa de entrada, que relacionam a taxa de entrada com a pressão. E se nós tivéssemos equações simples que descrevessem a TPR e a IPR, nós poderíamos encontrar a pressão, a PWF comum de forma analítica. Seria igualarmos essas duas equações, mas nós não temos equações tão simples, sobretudo para a TPR. Então, o que a gente faz geralmente é, portanto, escrever isto. Geralmente encontra-se a taxa do fluxo natural, de forma gráfica, O que é que isto quer dizer? Se pensarmos nesse sistema de produção,
nós podemos desenhar, podemos fazer um gráfico ah, da relação entre PWF, a pressão no fundo do poço, portanto escolhemos o nó como sendo o fundo do poço, ou seja, as perfurações do poço, e a taxa de produção de óleo, portanto aqui unidade PSI e aqui unidade barris por dia, ok? E nós podemos ter simplesmente portanto, a relação entre a pressão no fundo do poço e a taxa de produção, do ponto de vista do fluxo de entrada, é ditado pela IPR. E nós podemos ter uma IPR aqui definida. Eu vou fazer uma IPR combinada, em que primeiro temos um reservatório um, um, subsaturado e depois atingimos o ponto de bolha e o reservatório entra num regime de fluxo de duas fases. E esta é a nossa relação IPR. E eu consigo definir isso de várias maneiras. Eu consigo definir esta IPR, por exemplo, usando a equação de Vogel. Da mesma forma, portanto, da mesma forma, eu posso definir, eu posso fazer o gráfico da curva da relação TPR. Portanto, a relação TPR geralmente comporta-se mais ou menos assim. Podemos ter algo do gênero, onde eu tenho aqui vários pontos. Portanto, são diferentes pontos de pressão no fundo do poço e taxa de produção de óleo. Okay. Da mesma forma como eu tenho aqui, diferentes pontos para a IPR. Ok, portanto, como podemos ver, há um ponto de interseção, ou se calhar dois pontos de interseção entre a IPR e e a, e a TPR. Portanto, este ponto aqui é o chamado ponto de fluxo natural, ou seja, este é o ponto em que para é o ponto em que temos as pressões no fundo do poço coincidentes para TPR e IPR, e, portanto, daqui podemos ler a taxa de escoamento do poço. Portanto, este é o ponto de fluxo natural, esta é a taxa operacional do poço. Operacional do poço. Ok? Alguns de vocês podem estar a perguntar-se o que é que acontece. Portanto, nós temos um outro ponto lá acima, este ponto aqui. Isto não seria também um ponto de fluxo, não seria também a taxa operacional do poço? Ou o que é que dita? Porque é que escolhemos o ponto mais abaixo e não o ponto mais acima? Bem, a verdade é que o ponto sempre para a direita é o ponto que deve ser considerado, porque é chamado de ponto estável, ponto de fluxo estável, enquanto que o ponto à esquerda é fluxo instável. Portanto, uma mínima perturbação faz com que este equilíbrio perca-se. Portanto, este ponto é portanto, é a solução gráfica, mas é completamente ignorada porque
não tem aplicação na prática. Na prática não se consegue estabilizar o fluxo naquele ponto. Portanto, o ponto à direita é sempre o ponto a ser considerado. Nem sempre temos a segunda interseção, obviamente, depende das características da TPR. Portanto, é assim que nós determinamos a taxa de fluxo natural de um poço. Se vocês, portanto, já agora, só fazendo um bocadinho de análise, se eu tiver um sistema mais ou menos assim, em que eu tenho a IPR desta maneira e tenho a TPR aqui, se calhar, deixa-me dizer algo um bocadinho mais. Vamos dizer isto, tenho isto e tenho alguma coisa assim. O que é que imediatamente vê-se nesse sistema? Bom, não há fluxo natural. Isto quer dizer que não podemos produzir a partir deste poço? Não, podemos, mas devemos usar métodos de elevação artificial. Portanto, ah, eh, precisamos de elevação artificial. Precisamos de elevação artificial, portanto, não há um ponto de fluxo natural. Nestas condições, obviamente, nessas condições. Como vocês podem ver, ou como vocês podem deduzir, o ponto de fluxo natural varia com o tempo. O ponto de fluxo natural varia com o tempo. Portanto, varia com o tempo. Porquê? Porque as condições do poço e do reservatório variam com o tempo. Variam com o tempo. Quais são essas condições? Quais são as condições do poço a que nos referimos? Condições do poço. As condições do poço quais são? Bem, estamos a falar de quê? Estamos a falar da pressão, pressão na cabeça. A pressão na cabeça pode variar. Estamos a falar, portanto, como é que nós variamos a pressão na cabeça? Bem, podemos ajustar a válvula de estrangulamento, a choke. É uma maneira, por exemplo, ou se os poços fluem numa linha combinada, portanto, tem um manifold combinado, portanto, aqui entra um poço 1, essa é a linha de escoamento poço 1, aqui é o poço 2, aqui é o poço 3. Há interferência entre os poços. Portanto, se um poço estiver a produzir a uma taxa mais elevada, vai obviamente criar contrapressão aos outros poços. E isso vai se refletir na pressão na cabeça dos poços. Portanto, vai obviamente aumentar a pressão na cabeça dos outros poços, pelo facto deste poço estar a produzir a uma taxa mais alta, mais elevada. Portanto, essas interferências entre os poços refletem-se na cabeça do poço e, por conseguinte, na taxa de produção dos poços. Portanto, o ponto do fluxo natural altera-se. Que outro parâmetro pode variar no poço? Bem, o GLR, a razão gás líquido, varia. Podemos variar o AutoCAD, etc. Condições, portanto, as condições do reservatório. Geralmente aqui estamos a falar sobre quê? Geralmente aqui estamos a falar sobre
queda de pressão. Queda de pressão, mas também podemos falar sobre danos, ah, desculpem-me, também podemos falar sobre danos na formação. Danos na formação. Ok. Então, isto vai afetar a IPR, enquanto estes parâmetros aqui afetam a TPR. E, por conseguinte, a alteração da taxa de fluxo natural. Ok, vamos lá. Vamos, portanto, analisar, por exemplo, impacto da PWH, ou seja, impacto da pressão na cabeça do poço. Vamos supor que temos o seguinte sistema. Tenho aqui uma IPR e inicialmente vamos supor que portanto, tenho esta IPR para uma pressão na cabeça de 200 psi e este é o meu fluxo natural, é o fluxo natural do meu sistema. Taxa de produção de óleo, pressão no fundo do poço. As coisas podem variar, vamos supor que agora na linha de escoamento há mais poços, etc. E a pressão na cabeça do poço aumenta, a contrapressão na cabeça do poço aumenta. Se a contrapressão na cabeça do poço aumentar, nós temos que nos perguntar o que é que acontece com a pressão no fundo do poço. Vamos lá pensar um bocadinho. Esta é a pressão na cabeça do poço. A pressão na cabeça do poço aumenta. O que é que vai acontecer? Eu vou exigir uma pressão no fundo do poço maior. Eu vou exigir uma pressão no fundo do poço maior, porque, portanto, agora a pressão requerida no fundo deve ser maior porque temos que fluir contra uma pressão na cabeça do poço superior. Portanto, o que acontece é que esta linha de VLP vai para cima à medida que a pressão na cabeça do poço aumenta. Portanto, eu agora preciso, portanto, aqui eu tenho uma pressão PWF1, preciso de uma pressão maior, porque agora tenho uma pressão na cabeça superior, portanto eu vou subir paralelamente a esta curva, obviamente será paralelo porque estamos a supor que todas as outras condições do poço mantêm-se constante, portanto é o mesmo GLR, etc. O que vai acontecer é que esta linha sobe paralelamente e aqui temos uma nova, ok? E aqui temos uma nova taxa operacional. Aqui eu tenho a taxa operacional 1 e aqui agora tenho a taxa operacional 2. E vamos supor que esta pressão na cabeça aqui subiu para 600 psi. E assim por diante. Obviamente, se eu tiver uma pressão ainda maior, vamos supor uma pressão na cabeça de 1000 psi, terei uma taxa operacional ainda mais baixa. Portanto, a taxa operacional baixa à medida que a pressão na cabeça do poço aumenta, à medida que a contrapressão na cabeça do poço aumenta. Perdemos o fluxo, a taxa de fluxo natural do poço diminui. Uma outra maneira de aumentar a contrapressão na cabeça do poço é fechando a válvula de estrangulamento, regulando o fluxo. Fechando a válvula, aumentamos a pressão na cabeça do poço e obviamente reduzimos a taxa de produção do poço. É uma maneira de controlar a taxa de produção. Se abrirmos mais a válvula de estrangulamento, então aí
baixamos a pressão na cabeça do poço e obviamente aumentamos a taxa de fluxo natural. Outra coisa que podemos ver, analisar, é o impacto do GLR, da razão gás líquido, ah, ah, na taxa, não precisa escrever, na taxa de fluxo natural. Portanto, vocês já sabem que é disso que estamos a tratar. E vamos lá ver, dar um exemplozinho aqui, PWF, QO. Então, eu tenho novamente uma IPR e tenho aqui, digamos, um certo GLR de 400 standard cubic feet por stock tank barrels. Yeah? E esta é a minha taxa de fluxo natural, que é o 1. Ok. O que é que acontece se aumentarmos o GLR? Portanto, quem é GLR? GLR é a taxa de produção de gás dividido pela taxa de produção de líquido, ou seja, a taxa de produção de gás dividido pela taxa de produção de óleo mais a taxa de produção de água. Portanto, como é que nós podemos aumentar o GLR? Podemos aumentar o GLR produzindo mais gás, aumentando o fluxo de gás. Se o fluxo de gás aumenta, o GLR aumenta. E o que é que acontece? O que é que acontece no poço quando o fluxo de gás aumenta? Vocês lembram-se dos fatores, portanto, como é que nós determinamos a pressão no fundo do poço? A pressão no fundo do poço é determinada pela pressão na cabeça, mais a queda de pressão pela hidrostática e mais a queda de pressão por fricção. Portanto, a pressão no fundo do poço tem que ser grande o suficiente para vencer as perdas de carga por fricção pela hidrostática, de formas a vencer a pressão na cabeça do poço. Então, isto define, este somatório define a pressão no fundo do poço. O que é que acontece então se nós aumentarmos o fluxo de gás, a quantidade de gás no sistema? Bem, quem é a pressão hidrostática? A variação de pressão, a queda de pressão pela hidrostática é a densidade da mistura. Vou chamar, vou dizer do fluido, a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a elevação, a variação de elevação entre o fundo do poço e a cabeça do poço. Portanto, isto será maior, esta queda de pressão será maior à medida que a densidade do fluido aumenta. Portanto, quanto mais pesado for o fluido, menor será a nossa a queda de pressão pela hidrostática, a perda de pressão pela hidrostática. Portanto, o que o gás faz é o gás diminui se o fluxo de gás aumenta, a densidade média do fluido diminui. Portanto, a queda de pressão pela hidrostática diminui, e se diminui a queda de pressão pela hidrostática, obviamente a pressão no fundo do poço diminui. A pressão requerida no fundo do poço é menor porque há menos perdas de carga devido à hidrostática. Se analisarmos por esse ponto de vista, quer dizer que aumentando o GLR, vamos supor que vamos aumentar de 400 para 1000, eu terei um outro comportamento e a pressão no fundo do poço vai baixar. Baixando a pressão no fundo do poço, quer dizer que a TPR baixa e, como consequência, eu tenho uma nova taxa de fluxo natural e que é maior que a primeira, que é maior que o 1. Portanto,
o aumento do gás, o aumento do GLR é benéfico porque aumenta a taxa de produção de poço. Mas só é benéfico até um certo ponto. Pois, se pensarmos um bocadinho melhor, não, se pensar um bocadinho melhor, não, se aprofundarmos a nossa análise aqui, ahm, nós vamos ver que o gás também tem um impacto na perda de pressão por fricção, porque quanto menor for a densidade de fluido, ahm, e quanto mais gás existir no sistema, maior será a velocidade. Portanto, ah, a velocidade, a velocidade de escoamento, ah, portanto, fluxo, portanto, aumenta com o aumento da quantidade do volume de gás. À medida que o volume de gás aumenta, ah, portanto, a velocidade de escoamento, a taxa de escoamento aumenta. E nós sabemos que a queda de pressão por fricção é diretamente proporcional à velocidade de escoamento dos fluidos. Portanto, se a velocidade aumenta, a queda de pressão por fricção aumenta. Se a queda de pressão por fricção aumenta, a pressão no fundo do poço aumenta. Aumentando a pressão no fundo do poço, então quer dizer que temos o efeito contrário. Ao invés de termos um aumento de produção, temos uma diminuição. Portanto, à medida que o gás vai aumentando no sistema, inicialmente teremos benefício, mas depois, se for muito gás, quando passar o ponto ótimo de gás, de quantidade de gás, o que vai acontecer é que ahm, a, a TPR volta a subir. E voltando a subir, deixa-me só dar um bocadinho de mais espaço, só para explicar melhor o que acontece. E vou trocar a cor. A TPR volta a subir e subindo, diminui a taxa de escoamento. Agora tenho aqui QO3, portanto QO3 é inferior a QO2 e é superior a QO1. Portanto, com o impacto do gás, vamos supor que se isto é a taxa de produção de óleo, e esta é a quantidade de gás que eu tenho no sistema. A quantidade de gás que eu tenho no sistema não, vamos mesmo dizer, vamos dizer GLR. E este é o GLR. Eu terei, portanto, o GLR portanto, vamos começar assim. À medida que o GLR vai aumentando, a taxa de produção de óleo vai aumentando, mas depois chega um ponto, atinge um ponto máximo, que é o ponto ótimo, e depois a taxa de produção volta a, a baixar, porque é muito gás no sistema que aumenta bastante a queda de pressão por fricção. Ok, é tudo que eu queria discutir hoje com vocês. Nós vamos aprofundar muito mais todas essas questões na nossa aula de sexta-feira. Eu vou também resolver alguns problemas relacionados a esta matéria na sexta-feira. Portanto, conto com a ajuda do Graciano para resolvermos muitos problemas e assim dar-vos material suficiente para prepararem-se para a prova do dia 9. Muito obrigado.